Bom dia, Pai do Senhor. Hoje é dia 24, né, de outubro de 2024, uma quinta-feira. Estamos começando mais um momento de João 3:30, que ele cresça que eu diminua. Como de costume, vamos estar orando, logo em seguida vamos estar passando para a preciosa palavra do Senhor. Quem vos fala aqui é a missionária Nadira Albana, amém? Meu Deus e meu Pai, em nome de Jesus, nessa hora entro na tua presença santa, pedindo perdão pelas minhas falhas, pelos meus pecados, que são em número. Eu apresento o lar, a família, o ministério, o chamado, tudo tem confiado na minha pessoa. Apresento também, meu Deus, a vida desse irmão, dessa irmã que vai estar do outro lado, ouvindo a ministração dessa palavra, que o Senhor possa estar indo de encontro, alcançando, livrando, libertando, quebrando as cadeias, cortando laços, desfazendo toda obra das trevas. É o que eu te peço, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém. Bem? A palavra do Senhor hoje está em Atos 3, a gente está na maratona, como eu já falei, né, de Atos, e hoje a gente vai estar meditando em Atos 3, que diz assim, a cura de um mendigo aleijado. Certo dia, Pedro e João estavam subindo ao templo na hora da oração, às 3 horas da tarde. Estavam sendo levados para a porta do templo, chamado Formosa, um aleijado de nascença, que ali era colocado todos os dias para pedir esmolas que esperavam no templo. Vendo que Pedro e João iam entrar no pátio do templo, pediu-lhe esmola. Pedro e João olharam bem para ele, e então Pedro disse, olha, nós não temos, olha para nós. E o homem olhou para eles com atenção, esperando receber nele alguma coisa. E disse Pedro, não tenho prata nem ouro, mas o que eu tenho isto eu lhe dou. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, ande, segurando-o pela mão direita, andou e ao levantar-se, imediatamente os pés e os tornozelos do homem ficaram firmes. Olha que lindo. E de um salto pôs-se em pé e começou a andar. Depois entrou com ele num pátio do templo, andando, saltando e louvando a Deus. Quando todo o povo viu andando e louvando a Deus, reconheceu que ele era o mesmo homem que costumava mendigar, sentado à porta do templo chamado Formosa. E todos ficaram perplexos e muitos admirados com o que lhe tinha acontecido. Meu Deus, meu Pai, em nome de Jesus, essa é a palavra que o Senhor colocou no meu coração. Nós estamos numa maratona, Pai, de Atos. Hoje vamos estar meditando em Atos 3. Deus, eu te peço que eu diminua, que o Senhor cresça, que eu não fale aquilo que eu quero, mas somente aquilo que o Senhor tem para falar aos nossos corações. É o que eu te peço, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém. Então, a gente vê aqui que vai estar a cura de um mendigo aleijado, né? A gente vê que Pedro, né? Então, assim, Pedro e João, ambos estavam, né? Subindo ao templo na hora da oração, às 3 horas da tarde, estavam sendo levados para a porta do templo chamado Formosa, um aleijado de nascença. E ali ele era colocado todos os dias para pedir esmola. Todos os dias aquele aleijado, ele era levado e colocado ali naquele templo, desculpa, para pedir esmola. Então, tinha um costume. Então, a gente vê, né, que os nossos irmãos ali, Pedro e João, né, eles tinham muita intimidade com Jesus. E Jesus ia para o templo. A gente lembra também que Pedro, né, falou assim, Senhor, eles estão pedindo para pagar o tributo, né, do templo. E aí Jesus falou, vai lá, Pedro, joga lá o anzol e pega e paga, né? E Pedro pega as moedas da boca do peixe e paga, né? Por quê? Porque para o homem, a partir de 19 anos, ter acesso ao templo, ele tinha que pagar, tá? Era pago, era uma ordem, né? Do mesmo jeito que eles eram convocados para as festas que eles tinham que participar. E aí, o que acontece, né? Então, ele vendo ali, né, o que o mestre fazia, ele vai e põe em prática ali a sua fé, né? Então, assim, eles ficaram ali orando, que eles iam orar, né? E me chama a atenção que
e que ele fala assim, ó, na hora nona, a hora da tarde, às 3 horas da tarde, né? E estavam sendo levados para a porta do templo chamada Formosa, um aleijado de nascença que ali era colocado todos os dias para pedir esmola aos que entravam no templo. Então, ele era levado, era deixado lá, e todos os dias, né, ele tinha esse ritual de pedir esmola. Ai, me deu uma esmola, me deu uma esmola, me deu uma esmola. Era um costume dele, né? Então, como é que eu posso dizer? Essa porta, essa entrada da chamada Formosa era a porta predileta para a entrada do ato. Então, assim, porque muitas pessoas entravam por ela, né? Que era um portão revestido de bronze e muitas outras coisas. Então, ela era. Os gentios entravam com ela para ir para o átrio. Então, tinha as mulheres também. Então, era um lugar, vamos dizer assim, bem movimentado. Então, ele era colocado ali, né? Ele era colocado ali. E aí, diz assim, que vendo que Pedro e João iam entrar no pátio do templo, pediu-lhe esmola. Aí vai Pedro e João. Vem mais um. Eu vou pedir mais uma esmolinha para esse aqui. Arabanda surimi de comanai, né? Só que a esmola dele, ele esperava uma esmola e Deus tinha mais para ele naquele dia, né? Então, e Pedro e João, né? E vendo Pedro e João entrar no pátio do templo, pediu-lhe esmola. Pedro e João olharam bem para ele e Pedro disse: Olha para nós. O homem olhou para eles com atenção, esperando receber dele alguma coisa. Ah, ele vai dar uma esmola gorda, né? Achando ele. E disse Pedro: Não tenho prata nem ouro, mas o que eu tenho, isto eu lhe dou. Em nome de Jesus o Nazareno, ande. Ele não esperava isso, né? Pedro coloca em prática o que ele havia aprendido de Jesus. Amanda, sude como ai. É no nome de Jesus, é no sangue de Jesus, é em nome de Jesus, levanta e anda. Não tem ouro nem prata, mas levanta e anda. E ali o poder manifesto de Jesus, né? Porque ele já estava cheio de autoridade com a descida do Espírito Santo de Deus, né? Que já havia descido ali no Pentecoste. Ele se depara com essa situação, né? E ali, simplesmente, ele diz, né? E aí no 7, segurando pela mão direita, ajudou a levantar e imediatamente os pés e os tornozelos dos homens ficaram firmes. Tipo, vem aqui, segura em mim. Aí o homem, acho que, né, com medo, segurou. Aí Pedro levantou, conforme Pedro ia levantando, Arandaçu de Comanai, Deus ia colocando tudo no lugar, rebala cheia de Comanai. Eita Deus! E de um salto pôs em pé e começou a andar, ele pulou. Igreja, para quem era aleijado, ele pulou. Arandaçu de mim de Comanai. O milagre foi instantâneo, imediato. Oh, meu Deus, de Hassurimi de Comanai, Amanda, sai maravilhoso, tá? Então, em nome de Jesus Cristo, não pelo poder de Pedro, mas pelo poder do Messias, pelo poder do nome, pelo poder do sangue de Jesus, tá? É no nome, é no sangue, é no nome e no sangue de Jesus. Aí a gente vê esse povo idolatrando o homem, fazendo imagem para homem, aplaudindo o homem, lambendo o homem. Pelo amor de Deus, o que que o homem tem para mim, para você? Nada. Mas Deus, ele tem cura, tem salvação, tem libertação. Ele nos põe de pé, como ele foi com aquele homem na Porta Formosa que deu salto. Se nós continuarmos a nossa pequena força andando, ele vai mudar a minha, a tua história. E todos verão que o nome do Jesus e o nome do sangue do nosso Jesus é o que muda a minha, a tua vida. Arabanda sou. Aleluia. E mais, né? Aí diz assim que eles ajudaram ele a levantar ali, né? Mas também tinha fé. E ele tinha fé para ser curado, né? Tinha fé. Talvez, ai, como assim? Né? Igreja, Deus, ele sabe que a sua fé é pequenininha, que a minha fé é pequena. Porque ele diz, se tiver fé do tamanho de um grão de mostarda, ele sabe que a nossa fé é pequena, muito pequena. Então, de repente, pôs-se em pé e começou a andar. Depois entrou com eles no pátio do templo, andando, saltando e louvando a Deus. E quando todo o povo viu andando e louvando a Deus, reconheceu que era ele o mesmo homem que costumava mendigar sentado à porta do templo. Então, quando ele entrou pulando ali, todos viram, nossa, não é aquele mendigo?
Era ele que ficava ali, um coxo, sentado, mendigando, aleijado, todo troncho. Pensa com as pernas atrofiadas e agora andando normal. Isso é coisa para Deus, igreja. Oh, xerebalaçuribidecomanai. Tem coisas que é para Deus, igreja. E não é fácil. Ele esperou anos e anos, né? Oh, meu Deus, é para mim, porque eu tô te pedindo, Pai, me tira desse lugar. Porque tem hora que a gente não aguenta, igreja, tanta coisa que a gente passa, tanta afronta, tanta perseguição, tanta calúnia, tanta humilhação, que tem hora que fala, Senhor, a minha fé está pequena, e o Senhor sabe. Mas eu não deixo de adorar, eu não deixo de buscar, eu não deixo de estar na tua casa, eu não deixo de ler a tua palavra, eu não deixo de falar com o Senhor em pensamento 24 horas. Tem hora que eu choro, mas eu não deixo. E aí o Senhor fala aqui, né? Que é muito tremendo, né? E ali ele entra no pátio, né? No pátio exterior ali, onde as mulheres, né? Colocavam suas ofertas na caixinha, que tinha todo um ritual, né? Mulheres, judeus, né? Gentios. Então tinha, para cada pessoa tinha uma maneira de se achegar, né? No final, dos pátios interior, ele entra e ali todo mundo começa a falar, nossa, mas não era esse, né? Ele entra lá na Formosa, igreja, detalhe, né? Ele sempre ficava na porta, mendigando, ele não entrava. E aí, naquele dia, ele entra no templo. Olha, igreja, eu não sei quantos anos ele era aleijado, eu não sei quantos anos ele ficou ali. Mas ele teve a oportunidade de entrar no templo, da casa de Deus, né? E aí disse, e quando todo o povo, aqui ó, e de um salto se pôs em pé e começou a andar, depois entrou com eles no pátio do templo. Igreja, ele entrou no pátio do templo, andando, saltando e louvando a Deus. Ele ficava fora mendigando, mas agora ele pôde entrar dentro do templo. Harabalashi de Komanai, né? E quando o povo viu andando e louvando, reconheceu que ele era o mesmo que costumava mendigar. Reconheceu que era um mendigo que estava sentado à porta do templo chamado Formosa. Então não era ele? Ele entrou aqui dentro. Todos ficaram perplexos e muito admirados com o que tinha acontecido. Igreja, é para se admirar. Porque ele conseguiu Arandasura Midekomanai. Eu acho que ele ficava imaginando como seria dentro do templo, mas ele não poderia entrar porque ele era aleijado. Tinha detalhes na lei mosaica que não permitia, né? Então ele não conseguia, e quando ele conseguiu ficar de pé, ele entra dentro do templo, pulando e saltando. Então ele fala para mim, para você, que tem coisas, né, que estavam atrofiadas na minha e na tua vida, estavam paralisadas até hoje. Mas Deus, ele vai mudar a história. Aquilo que estava paralisado, eles vão ver. Mas não era a Nandira, aquela que estava passando por isso e por isso? Mas não era o João que estava passando por isso e por isso? Mas não era aquela que estava sendo humilhada? Ela está dentro do templo adorando, ela está dando testemunho. A vida dela mudou porque o nome de Jesus se faz presente na minha e na sua vida. E no nome e no sangue de Jesus haverá mudança na minha e na tua vida. Mesmo que a minha fé e a sua seja pequena, mas nós estamos no lugar certo, com a pessoa certa, com a Trindade, com o Pai, com o Filho e com o Espírito Santo de Deus, quem rege a minha e a sua vida. Arabalassuri me decomanai. Vamos lá. E a pregação de Pedro no templo. E pregando, aleluia, e apegando-se o mendigo a Pedro e João, todo o povo ficou maravilhado e correu até eles ao lugar chamado Pórtico de Salomão. O povo ficou admirado, né, por ver o mendigo e vai o quê? Correndo atrás de João, né? É ali o lugar chamado Pórtico de Salomão. E vendo isso, Pedro lhe disse, israelita, por isso o surpreende, porque vocês estão olhando para nós como se tivéssemos feito este homem andar por nós, nosso próprio poder e autoridade. O Deus de Abraão, de Isaac e Jacó, Deus de nosso antepassado, glorificou seu servo Jesus,
a quem vocês entregaram para serem mortos e negaram perante Pilatos? Espera aqui, foi Jesus que fez, não fomos nós. Igreja, quantas pessoas hoje querem a glória de Deus? Olha, o amor, o pastor faz, eu faço, né? Embora ele tivesse decidido soltá-lo, vocês negaram publicamente o santo justo e pediram que ele fosse libertado do assassino. Vocês mataram o autor da vida, mas Deus o ressuscitou dos mortos, nós somos testemunha disso. E, e pela fé, no nome de Jesus, pela fé, olha que lindo, pela fé no nome de Jesus, o nome curou este homem que vocês veem e conhece. A fé que vem por meio dele deu esta saúde perfeita, como todos podem ver. Vocês estão vendo este homem aí? Foi o nosso Deus que curou ele, tá? Ele deu a fé para ele. Ele o curou. Por isso ele está aqui. Tremendo. Agora, irmãos, eu sei que vocês agiram por ignorância, bem como seus líderes. Mas foi assim que Deus cumpriu o que tinha predito por todos os profetas. Mas foi assim que Deus cumpriu o que tinha predito por todos os profetas, dizendo que o seu Cristo haveria de sofrer. Arrependam-se, pois, e volte-se para Deus, para que os seus pecados sejam cancelados. Então Pedro começa a falar com eles, né? Vocês estão admirados com o que aconteceu com ele, né? Não fique admirado, né? Por quê? Porque Deus, ele tem mais. Vocês desprezaram, vocês negaram Jesus, vocês mataram Jesus, mas ele ressuscitou, né? Porque ele era santo, ele era inculpável em relação a Deus e aos homens. Ele não tinha culpa, né? Vocês mataram, mas Deus o ressuscitou, tá? E nós somos testemunha disso. E aí ele começa a falar, predito por todos os profetas, faz, né, que Jesus dissera, esse sofrimento tinha que acontecer, né, para que se cumprisse ali o que havia dito pelos profetas, né. Aí ele vem e fala assim, arrependam-se. O arrependimento é uma mudança de ideia e de vontade proveniente da tristeza do pecado. Se você se arrepende, se arrependa da tristeza do pecado, leva uma vida de transformação, volte para Deus, arrependam-se. Arrependam-se, é um arrependimento, né? E creiam e se convertam, né? Igreja, essa parte aqui é tão difícil. As pessoas querem estar na igreja, mas não querem se converter. Se converter é a parte mais difícil. Não mentir, não roubar, não enganar, não denegrir ninguém, não perseguir. Essa parte, igreja, é a mais difícil. Principalmente para quem não quer mudança. Elas querem a bênção de Deus, do abençoador, mas não querem uma vida de comunhão com o abençoador. E é o que mais tem, né? Então, arrepender-se dos pecados é ter fé, voltar a ter uma fé, crer em Deus, sabe? Para que sejam cancelados os nossos pecados. Porque o que acontece? Porque quando é cancelado, a consequência é o que é o arrependimento, né? E aí ele fala aqui, arrependam-se, pois, e volte para Deus, para que seus pecados sejam cancelados, para que venham tempo de descanso da parte do Senhor e ele mande o Cristo, a qual ele foi designado Jesus. É necessário que ele permaneça no céu até que chegue o tempo em que Deus restaure todas as coisas, como falou há muito tempo por meio de seus santos profetas. Então, haverá uma restauração, haverá mudança, haverá, e a gente tem que estar firme, igreja. Não é fácil. Igreja, tem hora que parece que a gente está indo igual peteca na mão de Satanás. Tac, tac, tac. Falo, meu Deus do céu, que isso? Isso porque a gente tenta orar, isso porque a gente tenta buscar, isso porque a gente tenta se converter dos maus caminhos, isso porque a gente tenta ser diferente, a gente, ó, só tapa na cara. Peteca de Satanás. É assim que o diabo faz, né? Para quê? Para denegrir, para destruir, para nos amassar, para nos arrebentar, né?
Chega uma hora que a gente até pergunta, meu Deus, o senhor não tá vendo? Pergunta. Eu já perguntei. Quem de nós não pergunta, né? Jó não perguntou, né? Jesus falou, Pai, se possível, passa de mim esse cálice. Mas se não, seja feita a tua vontade. E tem coisas que a vontade de Deus prevalece na nossa vida, a gente não tem o que fazer. E isso é muito difícil, é muito duro. E a gente tem que passar, igreja. Ninguém vai passar por você o que você tem que passar. E nem por mim. Vamos prosseguir. É no 22. Pois disse Moisés, o Senhor, Deus lhe levantará dentre seus irmãos um profeta como eu. Ouçam-no em tudo o que ele disser. Então, assim, eles acreditavam em Moisés, o profeta, tá? Mas não acreditavam em Jesus. Quem não ouvir esse profeta será eliminado do meio do povo. Ou seja, quem não ouvir Jesus vai ser lançado no fogo do inferno. No inferno, quando foi inaugurado, Satanás e seus demônios. Então, as pessoas não querem ouvir Jesus. Porque quando ouve Jesus, é confrontado o pecado, é confrontada a mentira, o roubo, o adultério. Tudo que não provém de Deus é confrontado, né? E isso lhe traz repulsa, repugnância. E isso é muito difícil, né? Mas traz bênção. Obedecer Jesus traz bênção a todos. Que é uma promessa. De fato, todos os profetas de Samuel em diante, um por um, falaram e predisseram esses dias. Então, os profetas predisseram, os profetas disseram, esse dia vai chegar. E vocês são herdeiros do profeta e da aliança que Deus fez com seus antepassados, né? Nós estamos enxertados na videira verdadeira que é Cristo. Nós estamos enxertados na aliança, né? E ele disse a Abraão, por meio da sua descendência, todos os povos da terra serão abençoados. Todos. Mas todos que tiverem enxertado na videira verdadeira que é Cristo, né? E nós somos enxertados. Então, o povo da terra, da raça de Comanai, que quer servir a Deus, que quer renunciar, que quer resistir ao mal, que quer brigar, que não aceita, este receberá o galardão do céu. E não tem por onde correr, tá bom? Porque nós somos descendência de Abraão a partir do momento que a gente, né, dos patriarcas, que a gente aceita Jesus, que a gente quer ter uma vida com o Senhor, né? E tendo Deus ressuscitado o seu servo, enviou primeiramente a vocês para abençoá-lo, convertendo cada um de vocês à sua maldade, né? Quando Cristo foi ressuscitado, Jesus ressuscitado, ele apareceu para os profetas. Sabe? Me chama tão a atenção que ele aparece e ali na pesca, né? E eles não tinham pescado nada no esteiro. Jesus fala, lança a rede lá pro tal lado. Aí quando eles lançam a rede ela vem pesada, vem com mais de 150 peixes, grandes peixes, de raça de Comanai. Mas me chama muita atenção que Jesus já estava lá, já tinha acendido o fogo, já estava com peixe na brasa e pão, né? Deus, ele está falando para mim e para você, permaneça em mim, porque eu já preparei, já está tudo preparado. Aramanassu de Comanai, já está tudo preparado. Eu já preparei. Simplesmente lança a rede. Não desista. Não lave a rede, prossiga. Já está preparado. Eu já liguei o fogo, já acendi, né? Já fiz o fogo aqui, acendi. Já tem pão, já tem peixe. Simplesmente lance a rede. Obedeça a minha voz e traga. Mesmo que você não esteja me vendo, continue obedecendo. Sabe, igreja, essa passagem que o Senhor falou no meu coração agora, se eu não me engano, está aqui, ó. A pesca maravilhosa, tá? Em João 21. E aí, diz aqui, ó, eu vou ler. No 8, João 21, 8. Os outros discípulos vieram no barco, arrastando a rede cheia de peixe, pois estavam apenas a cerca de 90 metros da praia. Quando desembarcaram, viram ali uma fogueira
peixe sobre a brasa e um pouco de pão. Horabalashirimidecomanai. E Jesus preparando o mantimento. E disse-lhe Jesus, traga algum dos peixes que acabaram de pescar. Ei, eu já preparei. Agora vocês tragam, porque já está tudo pronto. Deus, ele diz que cuida de mim, de você neste dia. Muitos podem estar zombando, estar rindo. Mas ele já preparou o pão. Ele já preparou o peixe. Ele já está cuidando de mim e de você. E a bênção vai ser grande. Oranda surimi de comandar. Somente creia. Essa é a palavra que Deus colocou no meu coração neste dia. Que o Espírito Santo de Deus possa falar melhor aos vossos corações, tá bom? Porque ele diz assim, vou ler de novo, 26. Tendo Deus ressuscitado, seu servo enviou... Oi, meu amor. Que lindo. Primeiramente a vocês, para abençoá-los, convertendo cada um de vocês da sua maldade. Então, ele quer nos converter da nossa maldade. Porque nós somos mal por natureza, né? Então, nós somos descendentes de Abraão pela fé enxertada, tá bom? E a profecia messiânica está se cumprindo, se cumpriu e está se cumprindo. Deus abençoe e fica na paz. Beijo. Uma quinta abençoada.